Boa noite. O tema escolhido no nosso trabalho foi custos e o grupo é formado por mim, Gabriela, pela Ana e pelo João. A gente é estudante do curso de Engenharia de Produção. O gerenciamento de custos ele tem a finalidade de trazer um planejamento de todos os custos envolvidos no projeto, considerando sempre os efeitos das decisões do projeto no custo recorrente subsequente do uso, manutenção e suporte do produto, serviço ou resultado. Além disso, é importante destacar que os demais processos envolvidos no projeto podem estar submetidos diretamente ao gerenciamento de custos, caso o orçamento seja a principal restrição sinalizada. Cria uma necessidade de readequação, por exemplo, no processo de qualidade, cronograma, riscos, entre outros. De acordo com o PMBOK, sexta edição, temos os seguintes processos em gerenciamento de custos do projeto: planejar os custos, estimar os custos, determinar o orçamento e controlar os custos. Planejamento do gerenciamento de custos é a primeira etapa dentro do gerenciamento de custos, e isso se deve pois ele define como os custos do projeto serão estimados, gerenciados, controlados e monitorados, criando dessa forma uma base sólida de orientações e instruções para que os demais processos relacionados possam dar prosseguimento a partir de um modelo singular. Na entrada, temos o termo de abertura do projeto, que, como o próprio nome já diz, é um termo que faz referência à abertura do projeto, e é ele quem formaliza a aprovação. Neste termo, vamos constar os objetivos e benefícios do projeto, estudos de viabilidade, restrição de prazo e orçamento, marcos de importância e a equipe que atuará. É somente após a assinatura deste termo por um sponsor que o gerente designado poderá dar início ao projeto. O plano de gerenciamento do projeto conta com todos os planos de gerenciamento envolvidos, que podem afetar diretamente as estimativas e o gerenciamento de custos. Por exemplo, o plano de gerenciamento do cronograma, o qual estabelece os critérios e as atividades para desenvolvimento, monitoramento e controle do cronograma. Os fatores ambientais da empresa, eles podem influenciar o processo de planejar o gerenciamento de custos. É possível descrevermos algum deles como a taxa de câmbio, a qual, devido à sua variação, pode encarecer ou baratear a compra de alguns insumos, ou, por exemplo, na contratação de mão de obra especializada internacional. Além de outras condições de mercado que descrevem quais produtos e serviços estarão disponíveis nos mercados globais e regionais. Temos também os ativos de processos organizacionais, que eles podem influenciar o processo de planejar o gerenciamento de custos. Dentre alguns desses fatores, é possível descrevermos o repositório de lições aprendidas e dados históricos, os quais podem servir de base para comparações e melhorias nos processos atuais, gerando assim um barateamento do custo de atividades. Nas ferramentas e técnicas, temos a opinião especializada, que fará parte do projeto e deve ser levada em conta nas estimativas de custos, tendo em vista um maior ou menor grau de conhecimento ou experiências na área de atuação. Temos também a análise de dados, que pode incluir uma revisão das opções de financiamento do projeto, além de sugerir práticas de financiamento, leasing, compra, entre outros. A equipe responsável pelo projeto se utiliza de reuniões para desenvolver o plano de gerenciamento dos custos, podendo incluir nessa conversa o gerente do projeto e o patrocinador. Por fim, na saída temos o plano de gerenciamento de custos, que é a etapa final dentro do planejamento, e tem como objetivo descrever como os custos do projeto serão planejados, estruturados e controlados, além de documentar e estabelecer os processos de gerenciamento dos custos e as ferramentas e técnicas que serão utilizadas. Agora eu passo a palavra para o meu colega João. Boa noite. A estimativa de custos, né, ela é realizada na parte inicial do projeto, quando ainda não são conhecidas todas as informações necessárias para a execução dele. Ela é uma projeção dos custos dos recursos que serão necessários para a execução de um determinado projeto e é apresentada antes do orçamento final mais completo. A estimativa de custos é realizada com informações que se tem no momento da elaboração. Entretanto, ela pode e deve ser refinada conforme a execução do projeto. Quais são os custos considerados, né? Os custos considerados são custos de mão de obra, de materiais, de equipamentos, de serviços e de instalações, né, que seria o aluguel. Além destes, ainda existem os custos especiais, que são a inflação durante o período de execução do projeto, os custos de recursos financeiros e os custos de contingência. Existem ferramentas, né,
e técnicas que podem ser utilizadas para definir esses custos. Quais são? Existe a estimativa análoga, o top-down, que é utilizada quando são limitadas as informações sobre o projeto. É realizada com base em informações de projetos anteriores, semelhantes em tempo e orçamento. Existe também a estimativa paramétrica, que é utilizada uma relação estatística entre dados relevantes. Um exemplo é os metros quadrados na construção civil. A estimativa bottom-up, que ela estima os componentes de trabalho, pacotes de trabalho ou atividades com mais detalhes. Ela é mais precisa, pois detalha cada etapa do projeto. E, por último, a estimativa de 3 pontos, que é semelhante ao PERT, estimativa de tempo, que ela considera as incertezas e os riscos nas estimativas. Ela separa em estimativa otimista, pessimista e mais provável. A otimista, o custo é baseado no melhor cenário para a atividade, a pessimista, o custo é baseado no pior cenário, e a mais provável, o custo é baseado num cenário mais realista. Ela pode ser calculada de 2 formas. Na distribuição triangular, onde todas as estimativas são consideradas iguais, ou na distribuição beta, onde a estimativa mais provável recebe uma consideração maior. Mas qual estimativa utilizar? Todas possuem suas vantagens e desvantagens. A análoga, por exemplo, possui um tempo de execução bem menor em comparação à bottom-up. Entretanto, ela não possui a mesma exatidão. Então, o que deve ser feito é analisar as informações e o tempo disponível para a realização dessa estimativa e escolher a melhor opção. Dentro da estimativa de custos, devem estar as reservas gerenciais e as reservas de contingência. O que é a reserva gerencial, né? Ela tem como objetivo cobrir os riscos desconhecidos, ou seja, trabalhos que não foram previstos. Ela só pode ser utilizada mediante a aprovação do patrocinador. A reserva de contingência tem como objetivo cobrir os riscos previstos que podem vir a não acontecer. Ela pode ser um valor fixado ou um percentual do custo estimado. Com o passar do projeto, ela pode ir sendo diminuída e até mesmo eliminada, né, conforme esses riscos forem sendo eliminados. Concluindo, quanto mais detalhada for a estimativa, melhor, pois ela é responsável por determinar a viabilidade ou não do projeto. Determinação de orçamento. É o processo que estabelece a linha de base de custos, que é uma versão autorizada do orçamento final. Essa linha de base de custos serve para monitorar o desempenho do projeto. Ela também é conhecida como curva S, pois o início e o fim dos projetos de custos tendem a ser menores do que na parte intermediária. Essa linha de custos ela pode ser alterada, entretanto, ela só pode ser realizada através de procedimentos formais, né? Ou seja, com a autorização do patrocinador. Nesta linha não são consideradas reservas gerenciais, porém elas estão incluídas no orçamento geral. E cada vez que essas reservas gerenciais são utilizadas, essa linha é alterada. E, novamente, deve ser solicitado formalmente e solicitado ao patrocinador. E a utilização dessas reservas, né, ela vai pesar no desempenho do projeto. Eu vou passar agora a palavra para a minha colega Ana. Boa noite. O controlar os custos refere-se ao monitoramento do andamento do projeto, comparando o que foi realizado com a linha de base do projeto. Nesse processo, a gente inclui tanto a atualização do orçamento como a gestão das mudanças. E lembrando que as mudanças têm que ser comunicadas aos stakeholders, independente delas terem sido autorizadas ou não. Algumas ferramentas e técnicas são utilizadas com frequência nessa área de conhecimento. Dentre elas, a gente tem o valor planejado, que é a linha de base, ou o orçamento que foi aprovado, o valor agregado, que é o valor do trabalho terminado, e o custo real, que é o custo incorrido na execução do trabalho. Através dessas variáveis, a gente pode calcular alguns indicadores de monitoramento e eficiência. A variação nos prazos, que é a medida de desempenho do cronograma, que ela é dada pela fórmula do valor agregado menos o valor planejado. E quando esse valor for menor que zero, quer dizer que o projeto está atrasado. O índice de desempenho dos prazos, que é uma medida do progresso alcançado comparado com o progresso planejado, com a fórmula do valor agregado dividido pelo valor planejado, e quando esse valor for menor que 1, também dizemos que o projeto está atrasado. A variação dos custos,
é a medida do desempenho dos custos do projeto e é dado pela fórmula VA, que é o valor agregado menos o custo real. Quando esse valor for menor que zero, a gente paga a mais do que foi planejado. E o índice de desempenho de custos, que é a medida do valor do trabalho executado com o valor real. E vamos de novo, que eu errei. O índice de desempenho de custos é a medida do valor do trabalho executado comparado com o valor real. Ela é dada pelo valor agregado dividido pelo custo real, e quando esse índice for menor do que 1, é que o projeto custou mais caro do que foi planejado. As principais ferramentas para a realização do gerenciamento de custos são a agregação de custos, que é usada para totalizar os custos dos pacotes de trabalho de acordo com a RAP, a análise de dados, que são técnicas usadas para organizar, avaliar e estimar os dados e informações, a estimativa análoga, que estima a duração dos custos e do prazo dos pacotes de trabalho com base em projetos similares, realizados anteriormente. A estimativa bottom-up é a técnica que decompõe os pacotes de trabalho em atividades menores com o intuito de estimar com maior precisão a duração e os custos. A estimativa paramétrica, ela usa as relações estatísticas para estimar custos e duração das atividades com base nos dados históricos. A estimativa de 3 pontos, também conhecida como PERT, ela considera riscos e incertezas através de 3 estimativas: otimista, mais provável e pessimista. Aí nós temos o financiamento, o índice de desempenho para término, que é a eficiência que deve ser alcançada para que o projeto termine dentro do orçamento planejado, a opinião especializada, a reconciliação dos limites de recursos financeiros, que é usada para identificar os gastos que foram feitos conforme planejado, e, por fim, as reuniões. É isso, obrigada.